Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Eu Corredor, podcast do correleve.com. Hoje a gente traz nesse episódio mais uma corredora. Nesse mês de março a gente está priorizando as entrevistas com maratonistas, corredoras, essas mulheres que são hoje maioria absoluta das corridas de rua em todo o país. E aqui na Paraíba não é diferente. Tem assim um time de mulheres corredoras que já disputaram provas de 5, de 10, de meia, de maratonas, até de ultramaratonas. E a gente entrevista aqui, no episódio passado, a gente entrevistou uma maratonista que fez 3 majors e o desafio dela é completar as 6 e conseguir a mandá-la, a Roberta Emília de Rodar. Hoje a gente traz também outra maratonista nesse episódio. Dessa vez ela já é Cristiane Marismaia, auditora do Tribunal de Contas do Estado, mas também que se apaixonou pela corrida de rua, tem a corrida de rua como esporte favorito. Foi levada, segundo ela, levada para as pistas pelo marido e continuou, foi vamos dizer, conquistada por esse esporte tão popular no país. Cristiane, bem-vinda ao Eu Corredor. Muito obrigada. Para a gente contar um pouquinho da tua história de corredora, né? E claro, eu sempre digo que nesse bate-papo, nessa conversa, serve também de exemplo para outras mulheres que estão começando agora, aquelas que ainda estão em dúvida, né? Tem muitas dúvidas, principalmente das mulheres, né? Tem inclusive a questão da vaidade feminina, que é natural e é muito bonita, por sinal, né? Porque, primeiro, tem muito mito sobre a corrida de rua. Um deles, corrida envelhece. Vamos começar por isso, Cristiane. Bora. Você já faz um tempinho que corre, né? Começou quando? Eu sempre corria assim, poucas distâncias. Corria 1 quilômetro, 2 quilômetros e depois comecei a querer correr 5, sem saber se iria conseguir um dia correr 5 quilômetros de uma vez. Até que fui conseguindo correr 5, correr 10. A gente está falando de que ano? Sempre corri, mas pouco na academia, mas de prova de corrida eu comecei a correr em 2014. Já tem um Os tempinho. meus 5, já tem um tempo, né? É. E assim, essa é um mito, vamos logo acabar com esse mito. Corrida envelhece? Correr realmente envelhece e eu quero envelhecer, né? Eu não quero morrer nova. Realmente correr faz com que você consiga envelhecer e envelhecer bem, né? E com saúde. Com saúde, né? Mas não tem aquela, por exemplo, você fica com um aspecto mais velho, sendo mais nova por conta da corrida, né? Você tem que se tratar, logicamente. Você não pode correr num sol de meio-dia, né? Você não precisa nem correr para a pele envelhecer, né? Exato. Eu tenho vou fazer 46 anos. Já corro há mais de 10. E realmente, sem você correr no sol quente, com protetor solar, né, adequado, eu acho que só traz benefícios. E você começou a fazer esse planejamento de corrida mesmo? Opa, aqui é uma coisa mais séria, uma meta para ser alcançada. Vamos fazer provas mais longas, já passou dos 5, do 10, vamos para 21, que é sempre assim. Você começou a fazer isso a partir de quando? Como você já falou, que a gente já havia comentado, meu marido que fez uma promessa, em razão na nossa primeira gravidez, ele fez uma promessa de fazer uma maratona. E a promessa foi em 2012, mas ele começou devagar. Aí ele começou a vou fazer prova de 10, faz uma de 5. Aí me inscrevia na de 5. Aí depois fez um desafio, Natal Pipa, que só tinham que ser 5 pessoas, tinha que ser mista, tinha que ser 2 mulheres. Uma das mulheres desistiu na semana da corrida. Aí ele disse, eu inscrevi você. Era para correr 7,5. Eu falei, não corro 7,5 de jeito nenhum, eu só corro 5. Mas quem correu 5, corre 7,5. Mas você vai ter que correr 7,5. Se você não for, ninguém vai. A gente eu fui correr 7,5, me esforcei, me deu o meu melhor. E a gente ainda tirou o primeiro lugar, viu? Olha nessa só, corrida. Tá vendo? Tem até o troféu em casa. E aí ele foi fazer meia maratona, faz 10. Aí eu fazia 10. E quando ele foi fazer a maratona dele, que foi a da promessa, em 2019, ele disse, tem meia no mesmo dia. Aí já é uma coisa mais séria.
faz. Eu olhei para o treinador da gente, aí eles podem se inscrever que você consegue. Já deu esse deixa aí, né, que é importante. A palavra do treinador é importante, né? E o treinador conhece mais a gente do que a gente, né? Com certeza, sabe exatamente o que é que você é capaz de fazer, né? Até o pace ele calcula para você fazer uma prova e se sentir bem. Exatamente. Né? E, Cristiana, aí você fez quantas meias já? Eu fiz por volta de 15 meias. 15 meias já até hoje. A primeira foi a de Lisboa, em 2019, quando meu marido fez a maratona dele. Certo. E como é que foi? Como é que foi a sensação de chegar, passar, ultrapassar a linha da chegada na primeira meia maratona? Consegui 21 quilômetros. Jamais eu pensei em passar disso aqui, de passar dos 10. Eu sou muito planejada e organizada e eu escuto muito as pessoas que sabem mais do que eu. E a gente tinha um treinador e tinha um nutrólogo e eu escutava muitas pessoas que a gente se cercou de pessoas, de profissionais que pudessem nos levar a isso. Tanto meu marido a maratona como eu a minha primeira meia. Eu fui muito concentrada, fui com os tempos anotados, qual era o tempo que eu tinha que passar, os 5 quilômetro a quilômetro, né? De 5, de 10, dos 15. Para não me empolgar demais Sim, e quebrar sim. no meio. Eu já fiz isso também. E a minha estratégia é sempre assim, e ser mais conservadora até a primeira metade e depois relaxar mais do meio para o fim e conseguir acelerar mais um pouquinho. Fazer um tempo melhor, não é? E aí você fez essa transição de 21 para 42. Aí demorou, a transição demorou um pouquinho, porque eu nunca pensei em fazer maratona. Assim, achava até um exagero, para que correr 42 não? Os quilômetros, né? Eu fiz muitas meias maratonas, fiz a daqui do Centro de Convenções, eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 vezes. Já fiz algumas meias maratonas. Aí eu estava fazendo o circuito da Super Halves, que são 6 meias maratonas, que é como se fossem as majors das meias. Das meias, é. Inclusive você trouxe as medalhas aqui, né? Trouxe aqui para você. Vamos pegar, deixa eu ver logo essas medalhas, que aqui é o troféu do maratonista, do corredor, está aqui. Estou vendo aqui Lisboa, essa aqui... Copenhague. É Praga. Berlim e Valência. Alemanha. E Valência, na Espanha. Aí, nessa de Berlim, eu fui correr com mais 2 amigas. E nossas famílias, né? Foram na viagem. Sim. E a gente estava inscrito para Berlim, para a meia de Berlim. E uma amiga minha disse... Isso foi ano passado. Uma amiga minha disse... Já que a gente vai para Berlim, tem uma maratona uma semana depois, em Paris. Será que a gente consegue? Aí eu disse, meu problema é só o financeiro. Porque eu tenho certeza que se eu treinar, eu consigo. Vamos perguntar porque você encaixa meia como se fosse um treinamento para a maratona, né? Exatamente. Na verdade, o último treino da maratona foi a meia de Berlim. Exatamente. Aí casou, né? Exatamente. Casou, coisa boa. E assim, as corridas de rua permitem muito isso, né? Você conhecer culturas diferentes, se programar, fazer provas diferentes, mesmo que não seja fora do Brasil, mas você ir já para outro estado para participar, para outra cidade participar, você já nota uma diferença, né? Já conhece a cultura local, você vê que o perfil até dos corredores muda. Exato. Não é isso? Exatamente. E é importante isso, esse conhecimento do corredor, né? A gente começou, a minha primeira meia não foi essa da Super Half, foi a meia que passa pela ponte Vasco da Gama, que a metade 7 quilômetros, a metade da ponte é de corrida. Então, já fiz 2 vezes essa, que foi a minha primeira, e no ano seguinte repeti essa mesma meia maratona, que a gente foi na ponte, ia na ponte e atravessava, chegava também lá chegava junto da maratona. Essa meia maratona da Ponte Vasco da Gama é junto com a maratona de Lisboa. De Lisboa, certo. Agora, Cristiane, como é a rotina? Porque eu sei que você tem a responsabilidade da auditoria, né, do controle externo do Tribunal de Contas do Estado, que é um trabalho que exige muita responsabilidade, muita pontualidade, assiduidade também. E é claro, é mãe, não é? Tem também
essa vida que você leva familiar, né? E tem essa coisa de corredora de rua. Quem é corredor, assim, coloca entre as prioridades do dia o treinamento, a corrida. Como é que dá para fazer essa divisão toda e fechar essa agenda diária? Eu digo que o difícil não é treinar para maratona, é fazer todo o resto enquanto você treina para maratona, né? E para a mulher, já que a gente está falando em mês da mulher, o mais difícil de uma mulher para treinar para maratona é manter o cabelo hidratado, porque tem que lavar todo dia, Sim. mais de uma vez por dia. Sim. É uma coisa muito difícil mesmo, mas a gente tenta conciliar os nossos tempos para família, para o trabalho e para nos cuidar, né? A gente tem que ter tempo para a gente também. Sim. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue ser uma boa profissional, não consegue ser uma boa mãe ou esposa. Então, essa corrida de rua, o esporte no geral, para mim, eu busco não como meta de pace, nem meta de superação, nem de performance. Eu busco como saúde. Saúde. Eu procuro ter saúde física e mental, para poder ser um alicerce para o resto do meu dia, para o resto da minha vida. Para eu conseguir ser uma mãe melhor, para conseguir ser uma profissional melhor. E também a corrida é muito honesta. Não sei se você concorda comigo, mas a corrida, quando você treina, o que você dá, você recebe de volta. Com certeza. Se você faz um treino, um ciclo de maratona, ou de meia maratona, ou de qualquer corrida que seja, se você faz um ciclo consciente, com profissionais, dando o seu melhor, fazendo uma organização do seu tempo, você vai colher os seus frutos. Exatamente. Aí a pergunta que não quer calar. E teu esposo, continuou na corrida ou não? Ou se retirou das pistas? Deixou só você? Ele cansou de... Ele fez a maratona em 2019, 2020 começou a pandemia. E então, a gente mora no altiplano, ficava muito esquisito para mim, como mulher, correr lá em cima e descer correndo de manhãzinha cedo. Aí ele disse, não, fique você na assessoria, porque a gente tinha um filho pequeno, não podia ficar sozinho, e eu corro outros horários. Para mim, como é homem, ficava mais fácil para ele correr outros horários, e para mim, eu ficaria na assessoria. Eu fiquei junto da assessoria, ele ficou fora, até para ficar cuidando dos meninos, das nossas crianças. Aí ele se afastou um pouco, mas ele continua indo comigo, viu? Sim. Ele vai, mesmo que vá pedalar ou vá correr, ele vai comigo. E até ele tem uma coisa engraçada que às vezes eu acordo, me arrumo e vou acordar ele. Às vezes porque não é fácil acordar 4 da manhã. De jeito nenhum, nenhum. Ele acorda, às vezes eu vou acordar, ele acorda, olha pra mim. Mas eu tava pensando. Eu fiz, não pense não. Troca de roupa e desça, porque se a gente pensar, a gente não vai, não. Exatamente. É aquela coisa, né? Se você parar muito, ficar ali na cama, mais 5 minutinhos aqui, acabou. Você não vai. A gente acaba se auto-sabotando, né? Exatamente. E a gente, para superar isso, para as pessoas que querem superar isso, o que eu faço, a dica, né, que eu dou, é você fazer um comprometimento, um acordo com você mesmo. Enquanto você está lúcido, você está acordado, está lúcido, eu vou amanhã acordar a tal hora e vou correr tal hora. Quando a gente acorda, a gente não está muito lúcido, a gente ainda está meio querendo dormir e acaba, às vezes, se auto-sabotando com isso. Exatamente. E você, deixa eu voltar um pouquinho à história do envelhecer na corrida, porque assim, você falou da vaidade feminina, né? Claro que as mulheres, elas gostam de um cabelo hidratado, da maquiagem, tudo e tal, mas de certa forma, a corrida tirou algum pedaço disso da corredora Cristiane ou não? Você continua aquela mesma Cristiane, assim, preocupada com esses cuidados da maquiagem, do cabelo, do corpo, depois de começar a correr? Não afeta em absolutamente nada e nem acho que depois que correr eu fiquei visivelmente mais velha, até porque hoje em dia a gente tem produtos, né, filtro solar em bastão, que já protege, já até tipo uma base, tem blush específico com filtro solar, produtos para cabelo, que é anti-choque também, que hidrata para evitar o suor. Então, todos os produtos a gente já tem. Né? Então, essa coisa de
Ah, não vou correr porque eu vou ficar mais velha, isso não existe. Isso é né? desculpa Isso é para quem não quer desculpa, sair do né? sofá. Pois é. Uma desculpa conveniente. Exatamente, para quem não quer sair do sofá. E você falou num tema aqui que me despertou, porque, é claro, quando eu recebi a indicação dessa entrevista, eu fui dar uma olhadinha assim nas suas redes sociais e vi uma postagem interessantíssima. Em plena pandemia, você de máscara e correndo, né? Nem na pandemia você parou. Não. A gente mora em um local que a gente conseguiu correr perto de casa, naquela época que estava realmente tudo fechado. A gente ainda fazia exercício de peso em casa, tinha 2 pesos em casa, fazia alguma coisa em casa. E logo que foi aberto para as assessorias, a gente começava a correr e corria de máscara. Fiz até uma corrida na UFPB, que a gente correu de máscara. De máscara. Era. Não impediu de jeito nenhum. Não, mas quase que Mas eu a morro. sensação era estranha, Horrível. né? Muito A sensação ruim. era estranha, assim, poder respirar o ar livre, assim. Muito ruim, mas exatamente como a gente já conversou, era exatamente para a saúde. Né? Que com o que eu venho notado, quando a gente é monitorado, né, pelo relógio o tempo todo, o que eu venho notado com o passar do tempo é que o coração fica mais eficiente. A frequência cardíaca de repouso reduz, vem Claro. reduzindo ao longo desses anos. Vem sim. Então, o que a gente busca, o que eu disse ao meu treinador, que eu disse a Serginho, quando eu fui fazer minha meia maratona, eu disse, eu quero chegar bípede. Eu não quero passar mal, não quero me machucar. A mesma coisa disse com a maratona. Eu quero chegar bem. Chegar bem, no outro dia tá bem, para aproveitar o resto da viagem. Eu não quero me machucar, não quero prejudicar minha saúde, eu não quero me prejudicar por conta da corrida. Ao contrário, para mim a corrida é para me auxiliar. Exatamente. É para o meu bem. Eu vi um depoimento, inclusive, na internet, que você falou na frequência cardíaca, né, no UFC, que é importante, porque que é uma corredora dizendo, se você não consegue fazer 10 quilômetros em torno de 1 hora e 10, então o seu VO2 está baixo. Pois é, o VO2 melhora também muito, né, com a corrida. Melhora muito, né? Então, a eficiência cardíaca. A eficiência cardíaca, você consegue correr, depois que, claro, tem um período de adaptação do seu corpo, para mim, no meu caso, são o primeiro quilômetro, eu faço uma adaptação, não tem jeito de eu sair no meu pique total. Não, parece que as pernas estão amarradas. Aí depois ela vai se soltando durante a corrida, se for uma corrida de 5, de 10, mas só depois do primeiro quilômetro é que ela vai se soltando e assim a gente chega naquele estágio de flow, né? Vai tranquilamente, parece que a gente está caminhando. E a frequência cardíaca se mantém, chega a um limite ali e se mantém o maior tempo possível. Claro, se você forçar mais um pouquinho, ela vai subir um pouquinho. Você está bem preparado. Condicionado, né? Bem o condicionado. músculo cardíaco está condicionado, né? O músculo cardíaco. Aí a importância das assessorias, Hermes. O professor foi quem estudou para isso, ele sabe os tipos de treino que vai melhorar o seu coração, se é treino de tiro, se é fartlek, se é longão, como a gente chama, né? Que é o treino do sábado, que é um treino maior e em zona mais baixa de coração, para que o seu coração fique mais eficiente. Com um bombeamento, ele consiga levar mais sangue para o seu corpo, né? Então, o seu coração fica mais eficiente depois disso, né? com o tempo. Agora, tem que também, as pessoas às vezes começam a correr hoje e querem, eu vou marcar uma maratona, tem que ter também uma paciência. É outra coisa que a corrida traz, aliás, a corrida não, o esporte, traz resiliência e paciência. Exatamente. Você sabe que você tem um caminho a trilhar e você tem que adaptar coração, pulmão, músculo e articulações. Exatamente. Às vezes, se o coração está bom, você está bem pulmonarmente falando, o seu pulmão está bem, o seu coração está bem, mas o seu músculo não está. E aí entra o trabalho de academia, né? O filósofo Cortella, né? Paulo Sérgio Cortella, disse, eu não gosto, eu não faço, mas minha mulher faz e me obriga a ir todo dia. Exato, e é importante a academia, não é? A academia para a corrida é essencial. Aliás, a musculação para qualquer pessoa, quanto mais idade a pessoa tem, mais importante a musculação é. Exatamente. Né? Até tem estudos que dizem que quanto mais
músculo você tem nas pernas, mais facilmente você sai de uma UTI. Porque as panturrilhas, elas são consideradas o segundo coração, né? O segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro, que é o bombeamento do sangue dali, né? E é importante. E você tem essa rotina também? Também, tenho a rotina, quando comecei a rotina de corrida mais a sério, também já fazia musculação. Certo. E agora também estou fazendo pilates, que é para adaptar ainda mais o corpo, né? Exatamente. A elasticidade, né? A fortalecimento do músculo também. Mas até o músculo e as articulações precisam do tempo na corrida, não só na musculação. Você precisa ter tempo em cima do tênis para o seu músculo e suas articulações se prepararem. Não só com a musculação com certeza, mas também tempo de corrida para que o seu músculo se acostume. Nós temos o correleve.com, que é o nosso site, que é especializado nesse universo de corrida de rua. Claro, mas a gente fala também para um público em geral, e tem muita gente que não conhece. Você falou em fartlek. Fartlek é um treinamento que reveza tempos fortes, tempos mais lentos, né, sem parar, né? Então você faz uma distância, por exemplo, se você tem um pace, que é o tempo que você faz cada quilômetro, de 5, então você procura fazer uma determinada distância, 400, 500 metros, abaixo de 5, 4,5, 4,20, até 4, né? E depois volta para aquela zona de conforto mais leve, baixa para 5, 5,20 e vai fazendo essa alternância de ritmos, né? Um pouco mais leve, um pouco mais forte. Um pouco mais leve, um pouco mais forte, sem parar. Exato. Que diferencia do intervalado. Que o intervalado você dá o tiro, para um pouquinho, respira, outro tiro. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Então, pronto. E esse treinamento é importante, né? Não só esse tipo de treinamento, mas também os famosos longões. O longão. Para meia, para maratona, eu acho que não tem treinamento sem longão. Não, E o longão da maratona é uma meia maratona. É uma meia maratona, a gente fala de longão em maratona, a maratona são 42,195, 42 quilômetros, 195 metros, a gente fala longão 30, 32, por aí. Vai até uns 32 ou por aí. E a preparação para a tua primeira maratona, como é que foi? Aliás, você já disse, né? Foi fazer a prova lá em Lisboa, disse, tem uma maratona na semana seguinte. Foi, a gente foi fazer a meia de Berlim. De Berlim. E minha amiga disse, vamos fazer a maratona. E a gente começou no ciclo. A gente perguntou se a gente dá. Aí eles então tá. Sim, então mas vocês fizeram uma preparação, né? Que chegou lá em Berlim e disse, opa, vamos tentar? Não. De forma alguma. Quando a gente soube, a gente começou a se bastante preparar. Antecedência? Muita antecedência. 6 meses antes, a gente já com toda a bagagem de várias meias, a gente não tinha começado a correr, né? A gente tinha toda uma bagagem, eu e essas minhas duas amigas, tínhamos toda uma bagagem de várias meias. Elas correm mais que eu, inclusive mais tempo que eu. Já estão mais tempo que eu. Quando a gente foi se inscrever na prova, foi que a gente viu que na semana seguinte tinha o ciclo da maratona. E às vezes você perguntou como foi o meu ciclo. Às vezes meu marido disse, eu não quero mais correr maratona porque o ciclo é muito duro. O ciclo é muito difícil da maratona. Aí eu disse, pois eu não achei não, meu ciclo foi bem, foi tranquilo. É porque você já estava dentro do treinamento da meia. Aí ele disse, mas é porque você também, né? Aí eu fui perguntar para minha amiga, Fabiola, que fez o treinamento da meia, o ciclo da maratona comigo. Aí eu disse, Fabiola, o que você achou do ciclo da maratona? Achei ótimo. A gente fez o ciclo junto e com a assessoria, esses longões, os nossos amigos da corrida fazem trechos dos longões com a gente e a gente acaba que um esporte individual fica coletivo. Dá um incentivo o outro, né? Exatamente. Um incentivo o outro. E você acompanha, assim, as assessorias também têm isso, porque tem aqueles grupos de corrida, então tem pessoas que fazem um pace mais forte do que a gente e a gente tenta acompanhar, é um incentivo. Às vezes a gente está cansado, né? Mas você sabe que você tem o ritmo quase igual àquela pessoa
Então serve ali uma espécie de coelho para você, né? Vai correndo ali também dentro daquele ritmo. Só tem que ter cuidado para você não sair do seu treinamento. Do seu treinamento, é verdade, é verdade, é verdade. E a maratona lá foi Paris, né? Foi, a gente foi fez Paris. a maratona de Paris. E foi tranquila. Foi tranquilo, sem maiores contratempos. A gente fez uma semana antes, como a gente já falou, a meia de Berlim, a gente acordou, estava 0 grau. Nem quente nem frio, estava 0. Zero, é. A gente, quando foi sair para meia, a minha amiga disse, graças a Deus, hoje é só 21. Então, 21 para a gente, o que em 2019 para mim foi uma coisa quase impensável, inalcançável, virou treino, né? É verdade, é verdade. E aí, essa diferença de clima, ela impactou na tua corrida? Você sentiu isso? O clima mais ameno é muito mais fácil de correr, né? Berlim estava bem frio, estava 0 grau, mas a gente tem as roupas e os equipamentos necessários antes da prova para a gente não congelar, né? Exato. Para a gente manter quentinho. Protegida, e depois a gente amarra os casacos, as coisas. E, inclusive, nessas provas da Europa, é normal terem containers que as pessoas deixam os casacos na largada. Que vai para doação, não é? Exatamente. Que vai para doação. Tem muito isso na Europa. Não é? Exatamente. E assim, aí você terminou tranquilamente também a Maratona de Paris, né? Em termos de organização, o que é que você achou? Tem muita diferença para as provas que são realizadas aqui? A Maratona de Paris, que a gente fez, que foi ano passado, foram mais ou menos 55 mil corredores que 55 terminaram. mil corredores. Quer dizer, é mais ou menos... Eu acho que é a segunda maior. É mais ou menos o total de corredores que correu aí a centenária São Silvestre, então, né, na virada do ano. Tem os pelotões, né, as baias, que a gente vai largando de poucos em poucos. A organização muito tranquila. Agora, uma coisa que eu, particularmente, em minha opinião, não gostei muito da Maratona de Paris foi a hidratação. Sim. Que a gente levava a nossa garrafinha e enchia na hora. E parar no meio da corrida para encher uma garrafa... Perde um tempo, né? E esfria, o ritmo cai, né? Exatamente. Um dia desse eu fiz uma prova aqui em João Pessoa, que na largada uma corredora caiu na minha frente. E assim, como eu vi que ninguém estava parando, eu parei para... dar uma ajuda a ela se levantar, que ela se espatifou mesmo assim no asfalto, e ajudei a corredora a se levantar, mas você perdeu aquele tempo, até você retomar aquele seu ritmo, seu músculo voltar de novo. Exatamente, a questão não é nem porque você vai fazer uma prova com menos tempo do que você estava programado, mas é que o músculo já esfria. Já, né? Dá aquele impacto, dá aquela parada, né? Aquela segurada, depois para voltar de novo aquele ritmo que você tinha começado. Exatamente. Né? Dá uma coisa. E vocês tinham que fazer esse abastecimentozinho. Lá tem o pessoal que entrega a água com um chuveirinho. Um chuveirinho, uma torneirinha. E a gente leva, em uma torneirinha, a gente leva a garrafinha, aquelas garrafinhas azuis, que a gente dobrava, a gente leva e eles enchem a nossa garrafinha assim. E a gente tem que parar... Você faz uso de suplementos? A gente tem nutrólogo e nutricionista. Eu, por exemplo, o meu pré-treino habitual é mielo. Com banana com mielo. Com mielo, que é o mielo que ela está falando, é um mel que é produzido pelo casal, né? Pelo casal. É o mel é o quê? De abelhas nativas, de abelhas africanas, abelhas sem ferrão? A mielo tem abelhas africanizadas, né? Que é a abelha normal, que a gente conhece. Normal, com ferrão. E tem sem ferrão. Tem sem ferrão também, né? Exatamente. Vamos fazer logo um mexão do mielo. E onde é que é a produção? A produção, as caixas das abelhas são em Catolé do Rocha. Em Catolé do Rocha, lá no Alto Sertão. Exato. Né? Catolé do Rocha tem essa tradição mesmo de produção de mel. Exato. E são quantos apiários? Olha, eu não sei. Não. essa questão técnica deixa para o meu marido. Certo. Mas a gente ele tem muitas caixas de abelha e isso é uma conversa para depois. Isso. Mas isso começou na pandemia. Ele começou na pandemia com a mielo e sem querer
acabou fazendo essa empresa. E virou pré-treino. Virou meu pré-treino. meu Mas é o pré-treino. mel Com banana com com mel e canela. e canela. Um café, Certo. um café expresso. E agora, para a maratona, a gente tem um pré-treino que é até pronto, que a nutróloga passou, um pré-treinozinho pronto. E intra-treino, que é no meio do treino, tem um gel. O e gel na verdade, o meu gel, o meu primeiro gel é um doce de leite. Tá. E sais também? Os sais tem No pré-treino mesmo. No intratreino. No intratreino. No gel de carboidrato tem o sal. E como a gente faz essas provas fora, normalmente a gente não utiliza sal. Certo. Você tá dentro de um ciclo para uma nova maratona, para uma segunda maratona? Estamos. Quando? A prova vai ser no começo de junho, no Rio. Onde? No Rio? Então vai ser a maratona do Rio de Janeiro. Vamos fazer a maratona do Rio de Janeiro. Eu fui ver o percurso. No Instagram eles mostraram o percurso, não acaba mais. Corre, não acaba Pela mais. orla? É todo pela orla. Parece que o percurso mudou agora. Eu não sei como é que era antes. Não fui nas outras edições. Parece que começa no Recreio, passa pela Reserva. Eu sei que... Mas largada e chegada no mesmo lugar? Não. Não. Começa no Recreio e vai terminar lá em outro bairro do Rio de Janeiro. Termina lá depois de Copacabana. Depois de Copacabana. 42 quilômetros. 195 metros. 195 metros. E 195 metros, a gente já conversou aqui sobre isso com a Roberta, que exatamente eram 42 quilômetros e quando chegou nos Jogos Olímpicos de Londres, né, tinha um palanque real que colocaram 195 metros depois da linha de chegada. Então, para não remover o palanque, alteraram o percurso da maratona e ficou 195 metros. Exatamente. Não é isso? Essa é a história que contam. Agora, Roberta, e depois? Qual a meta? A meta agora é terminar as Super Halves. Sim. Que Faltam quantas? Falta só uma. Qual é de? Cardiff. Falta Cardiff, que é em outubro, mas eu não vou fazer esse ano em outubro porque eu trabalho em eleição. Então, só consigo fazer ano que vem. O ano que vem. Ano que vem eu vou fazer Cardiff e terminar as meias. Uhum. Aí depois a gente vê, a gente tenta ir, como você perguntou, se foi fácil sim fazer a inscrição na maratona. Na maratona de Paris. Foi muito tranquila. Agora as majors são complicadas, né? Fazer a inscrição. Que eu estava vendo, inclusive, comentando isso aqui, de que a maratona de Nova York vai dar mais de 200 mil inscrições. E os caras estavam fazendo a estatística, que é mais fácil acertar na loteria do que conseguir a inscrição. Aí a gente não sei se a gente vai para essa vertente das majors ou se vai buscar outras maratonas em outros lugares. A meta é tentar fazer uma por ano. As meias maratonas, elas também têm mandala? Tem a mandala. Tem a mandala. Quando eu fizer a minha última, eu trago para você ver. Já consegue. Pronto, vai ser também um compromisso nosso. Quando você tiver a mandala aqui em mãos, já serve de um novo episódio para a gente conversar sobre isso, né? Pronto, combinado. O que é que você diria, assim, como conselho, como corredora, para quem está começando hoje, assim? Tem aquela menina que ainda está em dúvida se entra nessa modalidade de corrida de rua ou não, se é muito difícil, se é muito desgastante. É assim, e teve um pique muito grande, né, no número de participantes de mulheres, como eu disse, hoje 56% das pessoas que concluíram maratonas em 2020, maratonas não, provas em 2025 no Brasil, 56% eram mulheres. Do público feminino. E até um dia desses a gente não podia correr. Exatamente, até um dia desses não podia correr, não é? Exato. Mas assim, tem uma predominância muito grande das corredoras, né? O que é muito bom para o esporte, para a democratização do esporte e para a própria sociedade, né? Olha, Hermes, é muito mais fácil para mim, eu acho, sair de uma meia para uma maratona do que uma pessoa sair do sofá e fazer o primeiro quilômetro. É muito mais difícil uma pessoa sair da inércia. O mais difícil, eu fico sempre imaginando uma roda assim que está lubrificada. Uma roda que está enferrujada,
para dar movimento é muito mais difícil. Para você tem sair, que fazer todo um tratamento nela, né? Para você sair da inércia, uma pessoa que não faz exercício, para começar, é muito mais difícil. É muito mais heróico a pessoa que está sentada num sofá começar a se exercitar e fazer 1 quilômetro do que eu fazer uma prova de 5 ou de 10 ou qualquer coisa que eu já estou acostumada, né? Já está na minha rotina. Eu disse a você como foi que eu comecei a correr. Isso. Que foi por conta de um episódio que nós tivemos de saúde do meu filho. E eu continuei, o que eu não lhe disse, é que eu continuei por duas questões de saúde, que foi da minha mãe, que teve câncer, e meu pai, que teve um problema no coração, que teve um infarto, parada cardíaca e tudo. E todos os médicos da minha mãe e do meu pai disseram que exercício físico é fundamental. O cirurgião do meu pai, no dia da alta dele, olhou para ele e disse, olha, exercício físico todo dia, você querendo ou sem querer. Isso. Eu já fazia exercício físico e isso consolidou a necessidade de eu fazer exercício físico para minha saúde, para minha saúde física e mental, para me manter bem, para cuidar dos meus filhos, primeiramente, da minha família, da minha casa, do meu marido, depois para ser uma boa auditora e profissional, porque a gente se torna persistente, a gente não se derruba com qualquer coisa. Qualquer coisa que venha tentar nos derrubar vai ter que bater bastante. Bastante, é verdade. E a gente não desiste. Exatamente. E é impossível vencer quem não desiste, né? Uhum. É impossível vencer a gente, que quem faz maratona, que você fez, sabe. E quem faz esporte, né? Isso é ensinado pelo esporte, de uma forma geral. É a persistência, é a continuidade. E eu quero também servir de exemplo para os meus filhos. Sim, com certeza. E você fazer a sua parte, você vai conseguir. Agora, não espere as coisas de mão beijada. Exatamente. Você tocou numa parte, para a gente encerrar nosso bate-papo, que é a questão da saúde, do ponto de vista de prevenção e de acompanhamento da saúde para o próprio corredor. Quer dizer, você fez esses exames, faz esse acompanhamento médico que é importante. Também. Não é? Também, né? Inclusive, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual estão discutindo protocolos de saúde para risco cardíaco, inclusive, para as provas de corrida de rua aqui na Paraíba. Exatamente. Como a gente conversou, o objetivo não é performance por performance. Não é fazer qualquer coisa para me prejudicar, para que eu tenha um pace melhor, para que eu chegue mais rápido, porque eu ganhe pódio. O objetivo é, ao contrário, é ter a saúde, para eu conseguir envelhecer. Exatamente. Porque a corrida envelhece. Né? Quem não corre, acha assim, pensa assim, você vai correr 10 quilômetros e você vai chegar passar a linha de chegada, ganhar uma medalha, uma banana e um copo d'água. Para que isso? Mas não é assim. O que está ali em jogo é seu esforço pessoal. É você saber que aquele treinamento, como você disse, a corrida te responde, né? A corrida te dá provas. Então, você saber que todo aquele esforço pessoal que você fez, valeu a pena. E vai ser retribuído. Você está melhor, vai ser retribuído, vai ter a resposta, né? Além de tudo, quem é homem sabe disso, né? Tem o famoso teste do cinturão, da calça. Então, na corrida, você emagrece necessariamente, porque você perde ali de 600 a 1.000 calorias, dependendo do percurso, né? Então, você se mantém numa base de peso muito boa, né? A massa magra. Mas aí a gente tem que pesar que a gente emagrece. Isso. Aí a gente tem que ter o apoio de um nutricionista para que a gente não emagreça tanto. Não perca a massa magra. E nem perca a massa magra. Exatamente. E manter os músculos, por isso é fundamental a academia. Também musculação. Musculação, fortalecimento. É uma pirâmide. Cristiane, olha, foi muito legal esse bate-papo com você. Parabéns pelo trabalho. Parabéns também pela sua vida de esportista, né? Essa sua carreira que já vem aí, já é longeva. Desde 2014, você está nas pistas, correndo e dando exemplo.
E eu espero sinceramente que esse nosso bate-papo, assim como o outro com as outras corredoras, sirva de exemplo e incentive mais mulheres. O importante é que as mulheres também dominem essas provas de rua por todo o Brasil e pela Paraíba, como já tem sido observado. Eu que agradeço o convite. Legal. Olha só, continua nos acompanhando no correleve.com, acesse correleve.com, nosso Instagram também é @correleve_.com. Você acompanha também diariamente a atualização das nossas postagens. Compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, deixa teu like, que é importante, aquele joiazinha, e a gente vai trazer novos episódios. A gente vai continuar aqui nesse mês de março trazendo corredoras, né, mulheres guerreiras que praticam esse esporte tão difundido pelo todo o Brasil. Até o próximo episódio.